último episódio eu falei sobre a problemática saída de Eric Gilbert da ECW. Com ela, Paul Heyman ascendeu ao topo e começou a mostrar seus dotes para os fãs. Hoje eu vou falar sobre as primeiras ações de Heyman como Booker e eu peço desde já que vocês já se inscrevam aí no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vamos lá para mais um episódio da série A História da ECW. A ECW tomou um novo rumo com o seu novo Booker e a sua mais nova parceria com a NWA. No comando, Paul Heyman rapidamente mostrou sua influência no meio criativo e no meio corporativo também. Logo na primeira luta do evento Ultra Clash, o primeiro bucado inteiramente por ele, Heyman já fez estrear uma das suas maiores contribuições para a empresa: Flyboy Rocco Rock e Johnny Grunge, a lendária Public Enemy. Os dois trabalhavam anteriormente no cenário independente, e apesar do personagem ao estilo hip hop, com atitudes violentas e coisa e tal, eles não se tornaram rapidamente favoritos dos fãs. No entanto, nos meses decorrentes, eles ganharam o coração da galera com o seu criativo e violento uso de mesas em combates. Tudo bem que primariamente o Sabu foi o homem que inovou o uso delas no wrestling, mas a Public Enemy inovou em fazer manobras que um homem só não conseguiria fazer. A Public Enemy também foi responsável por derrubar a barreira existente entre os lutadores e os fãs da ECW, algo que acabou influenciando bastante a carreira no booking de Paul Heyman. No começo da década de 90, o hip hop estava se tornando algo mainstream. Era uma época que a geração tinha mais medo de viver do que de morrer. Contra toda a tendência, a maioria dos promotores investia em lutadores ao estilo rock and roll, desde a música de entrada até a aparência, como se ainda estivessem presos nos anos 80. Porém, o Paul Heyman conseguiu enxergar nisso a oportunidade de fazer uma dupla que representasse a nova geração, a tal da geração X. Então ele conheceu no cenário independente Ted Petty. Ele já havia trabalhado como uma cópia barata do japonês Tiger Mask. No geral, um homem que após não receber as devidas oportunidades estava pronto para se aposentar, até que veio a proposta do Paul Heyman para ele atuar como Rocco Rock, um nome influenciado pelo rapper Snoop Dogg Dogg. Junto a ele veio seu companheiro de longa data, Johnny Rodden, que viraria Johnny Grunge, para fugir daquela carga negativa dos anos 80. Juntos eles interpretavam personagens totalmente superficiais, só que traziam mensagens comoventes nas suas promos. Logo na primeira promo, eles já disseram que os personagens exagerados que eles estavam interpretando não eram engraçados no geral. Tentando se mostrar durões, eles disseram que não estavam fazendo aquilo para entreter o público, mas sim para entreterem a si, porque de onde eles estavam vindo era difícil de ver risos. E se um dia eles fossem presos, pelo menos uma vez eles teriam 3 paredes para viver dentro. Como eles eram 2 homens desconhecidos, ficou mais fácil de fazer o público acreditar nas mensagens comoventes que vinham luta após luta, banho de sangue após banho de sangue, e no final eram 2 homens corpulentos falando a linguagem dos jovens. Com certeza não teria como isso não dar certo. Então, de certo modo, se hoje o público é tão influente no wrestling profissional, deve-se a Public Enemy. Paul Heyman, dentro do comando criativo, iniciava uma verdadeira revolução na empresa, que mesmo sem se chamar Extreme, já começava a ganhar os seus primeiros traços. O evento ECW NWA Bloodfest, que aconteceu em 2 noites entre 1 e 2 de outubro de 1993, marcou não somente o começo da parceria com a lendária empresa, mas também o começo de uma nova era. Até porque nesse show estrearam 2 nomes importantíssimos para a história da ECW: Tazmaniac e Sabu. Sabu que teve um impacto imediato, porque ele veio ao ringue amarrado em umas correntes, acompanhado pelo manager dele, o Paul E. Dangerously. Uma verdadeira versão wrestling do Hannibal Lecter. Com o público sedento por violência e hardcore, este era um prato cheio para o Sabu se tornar rapidamente um sucesso. Não é à toa que na noite seguinte ele se tornou o ECW Champion ao derrotar o Shane Douglas. Paul Heyman se estabeleceu dessa forma e levou a empresa para uma direção que talvez jamais fosse levada pelo Eric Gilbert, uma direção um pouco mais dark, mais violenta. Além da chegada da Public Enemy, do Tazmaniac e do Sabu, também vieram Ian Rodden e Axel Rodden.
Axel Roden foi mais um que acreditou na GWF, uma empresa que parecia um projeto deveras interessante, mas que padeceu as dívidas. Ele estreou na ECW com um personagem inglês esquisitão, uma mistura de Johnny Roden, do Sex Pistols, e Axel, o personagem de Ed Murphy em Um Tira da Pesada. Algo que influenciou a sua ida para a empresa foi o seu programa de rádio especializado em wrestling, que era transmitido no começo da década de 90, todos os sábados, para a região de Baltimore. Os fãs sempre ligavam e falavam das maravilhas que o cenário independente do Nordeste americano, onde a ECW se situava, apresentava ao público. Outra coisa que influenciou a sua vinda foi o Paul Heyman, a quem ele conheceu lá na WCW. Ambos estavam sendo mal utilizados e deram no pé praticamente na mesma época. Logo após essa saída, o John Williams, que posteriormente ficaria conhecido como Ian Roden, convidou seu parceiro Axel Roden para um evento independente que ele estava organizando. Precisando de um manager para a dupla, acharam conveniente convidar Paul, um dos grandes managers da época que não estava sob contrato fixo com ninguém. Nos bastidores daquele show, Paul os convidou para estar na Filadélfia na noite seguinte, e aí começou a história de uma das duplas que derrubou mais sangue nos ringues da ECW. Além da direção mais hardcore, trazida simplesmente pelos lutadores, o show também ganhou contornos mais violentos, trazendo ataques diretos contra a WWF e a WCW. Em determinada semana, o Joe Styles começou o programa lendo um jornal com uma grande manchete sobre o escândalo dos esteroides da WWF, quando já eram datados 9 meses após o julgamento. Paul Heyman tratou de colocar a ECW na posição de underdog, afinal eles estavam tendo pouquíssimo ou nenhum lucro, e colocá-los como os bonzinhos contra as vilãs WWF e WCW parecia ser a melhor estratégia para capturar os hardcore fans. No November to Remember de 1993, Medusa já havia assinado com a WWF e foi dita para não comparecer ao evento. Os fãs receberam a mensagem exatamente assim no próprio show por meio da ECW. Afinal, isso iria os ajudar e não prejudicar. Enquanto isso, as grandes empresas não estavam preocupadas com a ECW por questões maiores. A WWF ainda estava imersa na polêmica dos esteroides e a WCW tentava montar um quebra-cabeça, porque eles definiram o Sid Vicious como o novo top guy. Só que ele arrumou uma treta com Arn Anderson e quase matou ele na tesourada. Ao fim de 1993, mesmo não ganhando tanto dinheiro, a ECW se expandia em popularidade. As suas fitas já eram bastante requisitadas para os jornais especializados e o programa de TV se expandia em UHF e na TV a cabo pelo Nordeste dos Estados Unidos. A ECW não tinha públicos grandes, mas tinha públicos barulhentos e leais, que mesmo na quentíssima ECW Arena, a sua nova casa, ainda permaneciam por lá gritando e apoiando os lutadores. Lutadores estes que tinham uma atitude totalmente diferente das outras empresas. Até o Shane Douglas, que era um heel, tomava tempo para conversar com fãs e assinar autógrafos. Shane Douglas este que viraria The Franchise. Mas isso eu só vou contar no próximo episódio da série A História da ECW. Todo o conteúdo desta série está sendo baseado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio eu vou falar sobre a origem de The Franchise e da parceria da ECW com a NWA, que levaria tudo para um novo nível. Peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum episódio da série e que deem uma passada aqui nos links da descrição, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!